Hey, greetings everyone, what's up? E aí, salve, salve todo mundo, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que muitíssimo bem, sim, muitíssimo bem. So, what about getting started one more English class with me, Teacher Bruno? Vamos lá, que tal começarmos mais uma aula de língua inglesa comigo, Professor Bruno? Bora lá, galera, so, let's begin! Começando então mais uma aula, mas para essa aula, por favor, peguem a apostila de número 3, isso mesmo, material 3 de língua inglesa, para que nós possamos começar o nosso assunto principal em aula de hoje, apostila 3. Para esta aula de hoje, nós desenvolvemos 4 habilidades. A primeira habilidade, que é uma habilidade extremamente importante, é aquela que encoraja a gente a começar a conversar em língua inglesa, a se comunicar em língua inglesa, conversando ou escrevendo, nem que seja de uma maneira bem simples e humilde. Como é que nós fazemos isso? Nem que seja de uma maneira básica, puxar assunto, tomar iniciativa em se comunicar em língua inglesa. Isso aos pouquinhos e pouquinhos. A segunda habilidade que a gente desenvolve é uma habilidade que a gente já tem começado também a desenvolver, que é de como falar sobre nós mesmos, como falar a respeito de outras pessoas, como nós estamos, falando sobre situações que a gente faz ou deixa de fazer em nosso dia a dia, quais são as nossas rotinas. Também aprendemos como identificar as partes mais importantes ou específicas dentro de um texto. E também a gente exercita finalmente o uso das palavras cognatas, que são aquelas palavras que facilitam demais a nossa vida ao entendermos a língua inglesa. Que são palavras cognatas? São aquelas que são muito parecidas com as da língua portuguesa. Aí quando a gente vai ver o significado, realmente significa aquilo com que se parece. Isso nos ajuda de montão, galera. Portanto, bora lá começarmos as nossas atividades. E a gente começa aqui uma atividade de apresentação do nosso assunto, ó, que é o Simple Present Tense. É aquele tempo verbal da língua inglesa que dá a ideia do tempo presente. E é um tempo verbal que nos fala muito sobre coisas que a gente faz no dia a dia. E o texto aqui nos apresenta isso de uma maneira muito clara para termos bem a ideia sobre o que estamos falando. Olha só. Read the text and answer the questions. Fica uma dica. Todas as vezes quando vocês forem ler um texto em língua inglesa, sempre fiquem atentos ao lê-lo. Se o texto começa do nada ou começa por algum cumprimento, alguma saudação que uma personagem esteja dizendo. Quem são as personagens do texto? Quem é que conta toda essa história? Será que essa pessoa está contando a história dela mesma? Será que ela está mencionando outras pessoas? Há alguma informação aí de identificação pessoal sobre nome ou sobrenome de uma pessoa, ou então sobre o dia a dia dela, com algum horário e assim por diante? Fiquem muito atentos a isso à medida que vocês leem este texto. Bora lá lermos bem devagarzinho para a gente poder conhecer a compreensão auditiva e também a gente dar os passos em como dizê-lo, como pronunciá-lo. Bora lá? Hello, I'm Peter. I'm 14 years old. Every day I get up at 6 a.m. I brush my teeth, comb my hair, get dressed, and I have breakfast with my mother and my sister. My sister is 8 years old. Her name is Laura. My sister and I study in the morning, and we start online classes at 7 a.m. She is in the 2nd grade in elementary school, and I am in the 8th grade in junior high school.
I study English, Portuguese, geography, history, science, math, art, and physical education during the week. When we finish our classes, we have lunch. In the afternoon, we do our homework, and I help my little sister with her homework. Then I read my comic books and we watch TV with our mom. We have a dinner at 7 p.m. and I go to bed at 10 p.m. Bacana, não é? Muitas dessas palavras já conhecemos bem. Algumas são muito parecidas com as da língua portuguesa e devemos confiar bastante nelas. Portanto, tenham bastante essa análise daquilo que a gente já conhece e daquilo que é parecido com o português. Depois, vamos a um dicionário para poder buscar aquilo que até então a gente não conhece, para a gente poder conseguir mais vocabulário e mais entendimento sobre palavras, frases e textos. Bora lá resolver essas perguntinhas? Olha só, qual é a idade de Peter e a que horas ele se levanta? Observa bem aí na ordem de acontecimento. Muitas pessoas são citadas, há informações sobre idades e também sobre horários de coisas que eles fazem aí no dia a dia. Observa bem esses momentos em ordem de acontecimento. Depois do B, o que Peter e sua irmã fazem às 7 horas da manhã? E na C, o que eles fazem à tarde, no período da tarde, o que eles fazem? Texto fácil, texto tranquilo, que garanto que à medida que eu li, vocês já conseguiram perceber um montão de coisa. Therefore, let's have those exercises. Portanto, galera, bora lá fazermos estes exercícios, ok? Right. Com isso, nós temos aqui o nosso importantíssimo assunto, que é o Simple Present Tense. É o tempo presente. Como dizer que eu faço ou não faço coisas no presente? Falar sobre o dia a dia, o cotidiano. Aqui tem uma explicação sobre os uses, sobre os usos dele. Vamos ver qual é o primeiro uso do Simple Present Tense, do tempo presente simples. Primeiro uso, habits and routines. Primeira ideia que isso dá é de hábito e rotina. Por exemplo, I never go to the beach. Eu nunca vou à praia. Isto faz parte de um hábito meu ou de uma rotina minha. Eu nunca vou à praia. I never go to the beach. General truths, ou seja, de verdades gerais, ou seja, uma verdade que está consagrada, que não tem como mudar. Por exemplo, vegetarians don't eat meat. Ou seja, os vegetarianos não comem carne. Isto é uma verdade geral, consagrada, indiscutível. Quando falamos sobre coisas que são muito verdadeiras no dia a dia, que acontecem e não tem como discutir a respeito, a gente usa o presente simples. Como neste caso, vegetarians don't eat meat. Os vegetarianos não comem carne. Future timetables. O presente simples, por incrível que pareça, também é usado quando a gente quer falar sobre um planejamento no futuro. Um futuro que está planejado. Por exemplo, the train leaves at 5 p.m. Ou seja, o trem parte ou sai às 5 da tarde. Isto é um planejamento de algo que ocorrerá às 5 da tarde. O trem vai partir. Então, the train leaves at 5 p.m. O trem parte ou sai às 5 da tarde. So, those forms. E as formas aí para poder dizer tudo isso, dizer a respeito do que eu faço, não faço coisas no presente. Nós temos primeiro affirmative form, nós temos a forma afirmativa. Por exemplo, I drink tea. Eu bebo chá. A sequência foi essa, que eu faço tal coisa.
I drink tea. Ou he works at home. Ele trabalha em casa. Uma sequência de ele faz tal coisa. Ele trabalha em casa. He works at home. E a negative form? E a forma negativa, pessoal? Olha só que simples também. I don't drink tea. Eu não bebo chá. Ou então, ó, he doesn't work at home. Ele não trabalha em casa. Ou seja, eu falo aqui que não faço determinada coisa no presente. E a ordem é bem essa, de tal pessoa não faz determinada coisa. No simple present, no presente simples, nós temos aí uma aparição de duas palavras muito importantes para poder dizer não, que são essas aqui, ó. Don't, que é uma forma de se dizer não, e o doesn't, que é uma outra forma de se dizer não. Isso dentro do presente simples. E no interrogative form, when we have a question. E na forma interrogativa, quando a gente faz uma pergunta. Olha só. Do you drink tea? Você bebe chá? Olha só, gente. Outra. Does he work at home? Ele trabalha em casa? Tudo é pergunta sobre o presente. E temos uma novidade. Estão reparando aí, ó? Quando eu faço perguntas no presente, às vezes eu começo a minha pergunta usando duas letrinhas aqui, ó, do, e às vezes eu começo a minha pergunta usando, ó, does. Esta é a novidade. Então, para poder fazer pergunta, a gente usa do ou a gente usa does, que nós vamos ver mais tarde por quê. And we also have frequency adverbs. E nós temos aqui também, acompanhando demais da conta o presente simples, os advérbios de frequência. Palavras que dão a ideia de frequência, ou seja, com que frequência eu faço isso no meu dia a dia, na minha rotina, nos meus hábitos? Always, sempre. Usually, geralmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Hardly ever, quase nunca. Ou never, nunca. E muitos outros. But what about the position? E a posição, onde é que eu uso exatamente isso dentro da minha frase? Muito simples. Olha só o exemplo que eu tenho aqui. I usually drink tea. Então, eu geralmente bebo chá. Onde é que eu coloco a minha palavra aí que dá ideia de frequência? A minha palavra é usually, que é geralmente. Onde é que eu pus ela? Depois de I, que é a pessoa, é o sujeito. Então, eu geralmente, I usually. Então, a minha palavra que dá ideia de frequência, eu coloco depois do sujeito. Olha só outro exemplo. He usually works at home. Ele geralmente trabalha em casa. Onde é que o usually geralmente apareceu? Depois da palavra he, que é ele, é a pessoa, é o sujeito da minha frase. Muito simples, não é, galera? Easy, isn't it? Ok, let's have our continuation to end all this. Vamos aqui para a continuação, para a gente poder terminar essa primeira ideia de hoje. So, we have rules for the third person in singular, he, she, and it. Só que quando a gente trabalha com essa história de presente simples, nós temos que ter um cuidado com três pessoas, três sujeitos. E são três sujeitos, três pessoas lá do singular. São as terceiras pessoas do singular. He, que é ele, homem. She, ela, mulher. E it, que é ele ou ela, para coisa, animal e objeto. Alguma coisa acontece aí no presente para essas pessoas. Olha só. In general, we use as. Na maioria das vezes, de modo geral, nós usamos S. Como assim? Work, he works. Trabalhar. He works. Ele trabalha. Ué, qual é o problema nisso? Simples. Toda vez que eu usar um verbo no presente,
na forma afirmativa, depois da palavra he, o meu verbo tem que ganhar S no final. Repetindo, todas as vezes, no presente simples, numa frase afirmativa, se eu usar um verbo depois de he, o meu verbo tem que ganhar S no finalzinho. He works, ele trabalha. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Eat, comer. She eats, ela come. O exemplo se estende, a situação se estende. Se eu uso um verbo no presente, na frase afirmativa, depois de she, o meu verbo também tem que ganhar S. She eats, ela come. Eu tenho aqui, por exemplo, play, que é brincar, jogar, tocar. He plays, ele joga, ele toca. Olha só, a palavra play está depois de he. É uma frase no presente, é uma frase afirmativa. Por isso que o play ganhou S, porque o play está depois de he. Olha só, write, escrever. She writes, ela escreve. Mas por que o write ganhou S? Simples, é uma frase no presente, é afirmativa e está depois de she. Então o verbo tem que ganhar S no final. Então, regra geral, mais uma vez. Se o seu verbo, no presente, é uma frase afirmativa e está depois de he, de she ou de it, o seu verbo ganha S no final. Tem algumas exceções. Olha só. Verbs ending in consonant plus Y. The Y disappears when we add IES. Simples. E se o seu verbo, por exemplo, termina em Y e antes tem uma consoante, eu coloco S normal? Não. Por exemplo, he studies. A palavra study terminou em Y e antes tem a letra D, que é uma consoante. O que a gente fez? A gente tirou o Y e no lugar colocou IES. He studies. Ele estuda. Try, que é tentar, experimentar. She tries. Ela experimenta, ela tenta. O que eu fiz? A palavra try terminou em Y e antes tem R, que é uma consoante. De boa eu coloco S no final? Não. Nesse caso, tivemos de tirar o Y e no lugar colocar IES. She tries. Verbs ending in O, SH, CH, X, SS, we add ES. E se o seu verbo, por exemplo, termina com a letra O ou com SH, CH, X, dois S, a gente de boa coloca a letra S no final? Não. Nesses casos, a gente tem que colocar ES. Por exemplo, go, que significa ir. She goes. Ela vai. A palavra go termina com O. Nesse caso, a gente não pode colocar S. A gente tem que colocar ES quando termina com a letra O. Wash, lavar. He washes. Ele lava. Wash termina com SH. Nesse caso, acrescentamos também ES. Não poderíamos acrescentar S. Alright? Okay. Well, I hope you have enjoyed a lot as well as learned a lot. Espero que tenham gostado bastante, assim como aprendido de montão também. Espero vocês na próxima aula, aprendendo cada vez mais e tirando ainda mais as nossas dúvidas, ok? Study a lot and study well. Estudem bastante e estudem bem, galera. All the best for you. Goodbye.